Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Animismo. Continuação do capítulo 1. A memória latente. Em outro livro, 57, estudamos o mecanismo da memória e aqui não voltaremos a ele. Basta, para nosso objetivo atual de mostrar, através de fatos, que muitos acontecimentos esquecidos por completo, que parecem extintos para sempre, no entanto deixaram em nós um traço indelével nessa parte profunda do nosso ser, nessa subconsciência que é a base da nossa individualidade indestrutível. Início da nota do redator, 57. Delany, Gabriel, A Evolução Anímica, página 117 seguintes. Fim da nota do redator. Vimos anteriormente como a memória latente é pertinaz, já que no sonho ela ressuscita lembranças da juventude, como as narradas por Maury, que lhe mostra um homem que tinha visto quando criança e no qual durante 40 anos não tinha mais pensado. Eis mais dois exemplos desse despertar de antigas sensações, extraídos do mesmo autor, 58. Início da nota do redator, 58. Maury, Les Sonhos et les Rêves, páginas 123 e 124. Fim da nota do redator. Um tintureiro que ficou cego, um dia descreveu com bastante precisão as feições de um primo seu que lhe tinha aparecido em sonho e que nunca havia encontrado quando ainda não estava privado da visão. Essa aparente intuição, como ele acabou se lembrando, devia-se ao fato de um dia ter visto o retrato do primo na casa de outro parente seu. Esse autor fala também de um capitão, que ficou cego na África, em quem a lembrança de certas localidades, antes totalmente esquecidas por ele, voltou-lhe à mente com perfeita nitidez. De modo especial, chamamos atenção para fatos que, se surgissem durante a escrita automática, teriam a perfeita aparência de uma revelação exterior. 59. Início da nota do redator, 59. Ver nos Anais Psíquicos, 1899, os exemplos citados pelo Sr. Mears no seu trabalho sobre a consciência subliminar, do qual extraímos alguns deles. Fim da nota do redator. Um certo Sr. Brodequelban perde um canivete. 6 meses depois, sem se preocupar absolutamente com a perda, sonha que o canivete está no bolso de uma calça que tinha posto num monte de roupas velhas. Ao despertar, veio-lhe a ideia de verificar se o sonho tinha sido exato, foi procurar a calça e encontrou o canivete num bolso. Trata-se evidentemente de uma lembrança esquecida que renasce durante o sono. Pode-se dizer o mesmo do relato que se segue. Na sua obra Les Sonhos et les Rêves, o professor de Boelf conta que, num sonho, o nome Asplenium Ruta Muralis pareceu-lhe um nome familiar. Ao despertar, deu tratos à bola para descobrir onde poderia ter ouvido aquela denominação botânica. Tempos depois, descobriu o nome Asplenium Ruta Murariaque, escrito por ele mesmo, numa coleção de flores e de fetos, ao lado dos quais havia escrito os respectivos nomes, ditados por um amigo. Nos exemplos seguintes, há mais do que uma simples convocação da memória. Parece que um certo número de impressões visuais foram registradas inconscientemente, como daqui a pouco veremos que é possível, pois, sob a influência da atenção, elas foram achadas de novo pela mente durante o sono. Eis um caso. Chegando ao Hotel Morley às 5 horas de terça-feira, 29 de janeiro de 1889, diz a Sra. Bickford Smith, percebi que havia perdido meu broche de ouro, e pensei que o tinha deixado numa sala de provas de roupa da casa Zoet Edgar. Mandei verificar e fiquei muito desapontada ao saber que todas as diligências tinham sido inúteis. Estava muito contrariada, e à noite sonhei que o encontrava num exemplar da revista Queen, que estava em cima da mesa, e no meu sonho via até a página onde o broche estava. Tinha observado uma das ilustrações daquela página.
Logo depois do almoço, fui a Zoete Edgar, pedi os jornais e revistas e contei meu sonho às moças, dizendo onde tinha visto o broche. As publicações tinham sido retiradas da sala, mas encontraram-nas, e, para espanto das moças, digo: a revista que contém meu broche é esta. E, na página em que esperava, encontrei-o. Está claro que se essa lembrança latente se tivesse exteriorizado pela escrita automática, em vez de produzir-se em sonho, o escrevente seria muito tentado atribuir a descrição exata da página da revista em que se encontrava o broche à intervenção bondosa de um ser do além, desejoso de evitar à Sra. Smith o aborrecimento de ter perdido sua joia. Dentro de instantes, veremos que a inscrição, na subconsciência, de sensações que não tínhamos percebido, como no caso presente, não é impossível e constata-se experimentalmente. Não podendo alongar-nos sobre exemplos desse tipo, passamos imediatamente a um segundo revelador dessa memória latente, que é a hipnose. É um fato tão comum quanto o sono sonambúlico que revive as lembranças mais fugitivas da vida normal. Charles Richet diz, 60. Início da nota do redator, 60. Richet, Charles, L. Omiete Intelligence, página 194. Fim da nota do redator. Os sonâmbulos imaginam, com uma inusitada riqueza de detalhes precisos, os lugares que viram um dia, os fatos de que foram testemunhas. Durante o sono, eles descrevem com exatidão uma cidade, uma casa que visitaram ou avistaram. Ao despertar, porém, dificilmente conseguiriam dizer se já estiveram lá. X, que cantava a área da africana durante o sono, quando em estado de vigília não conseguia se lembrar de uma única nota. Leone, diz o Sr. Janet, 61, é capaz de reler, por alucinação, páginas inteiras de um livro que leu há tempos, e distingue-lhe a imagem com tamanha nitidez, que observa até mesmo características particulares, como a numeração das páginas, e o número das folhas na parte inferior de algumas delas. Nesse caso, a alucinação retrospectiva é idêntica à sensação. Início da nota do redator, 61. Janet, Pierre, L'automatisme psychologique, página 267. Fim da nota do redator. Devemos convencer-nos de que nada do que entrou na mente, conscientemente ou não, pode sair dela. Embora o esquecimento seja uma condição de uma boa memória, 62, o termo esquecimento não é sinônimo de desaparecimento da imagem mental. Bem ao contrário, esta parece inalterável, cada impressão deixa uma marca que perdura e que reaparecerá, embora possamos julgá-la extinta, quando as circunstâncias o permitirem. Início da nota do redator, 62. Ribot, Les Maladies de la Mémoire, páginas 15 seguintes. Fim da nota do redator. Há lembranças de que não temos consciência e as que não reconhecemos mais. Estas últimas são inúmeras, e sua importância na vida mental é primordial. Durante o sono artificial, sob certos pontos de vista a memória fica muito mais desenvolvida do que no estado normal, pois abrange a lembrança dos sonhos habituais e dos estados sonambúlicos naturais. Eis um exemplo do primeiro caso, 63. Início da nota do redator, 63. Janet, Pierre, Automatisme Psychologique, página 119. Fim da nota do redator. Um amigo nosso, diz Erasme Darwin, observou que sua esposa, que fala muito e claramente durante o sono, nunca consegue relembrar seus sonhos quando isso acontece, mas que, ao contrário, lembra-se muito bem deles quando não falou dormindo. Observei o mesmo fato, continua o Sr. Janet, em Leone, que no estado de vigília conta os sonhos que teve sem falar, e só consegue contar em sonambulismo os sonhos durante os quais ficou agitada e falou. As lembranças do sonambulismo natural quase sempre são ignoradas ao despertar, mas pode-se reencontrá-las num sonambulismo artificial, o que atesta o parentesco entre esses dois estados.
O relato que se verá a seguir é uma prova disso. 64. Início da nota do redator. 64. Pitres, Leçon sur l'hystérie et l'hypnotisme, páginas 200 e seguintes. Fim da nota do redator. O Sr. Dr. Dufay, senador de Loiret-Cher, publicou a observação de uma jovem que, num acesso de sonambulismo, tinha fechado numa gaveta joias pertencentes à sua patroa. Esta, não encontrando mais as joias no lugar onde as tinha deixado, acusou a empregada de tê-las roubado. A pobre moça protestava a inocência, mas não podia dar qualquer informação quanto às causas do desaparecimento dos objetos. Foi posta na prisão em Blois. Na época, o Dr. Dufay era médico daquela prisão. Conhecia a acusada por ter feito com ela, anteriormente, algumas experiências de hipnotismo. Adormeceu-a e a interrogou sobre o delito de que era acusada. Esta contou-lhe então, com todos os detalhes desejáveis, que jamais tivera a intenção de roubar sua patroa, mas que uma noite ocorreu-lhe a ideia de que algumas joias daquela senhora não estavam em segurança no móvel onde estavam guardadas e que, então, as tinha fechado em outro móvel. O juiz de instrução foi informado dessa revelação. Foi à casa da senhora roubada e encontrou as joias na gaveta indicada pela sonâmbula. A inocência da acusada foi assim claramente provada, e a doente foi posta em liberdade. Uma das formas mais surpreendentes dessa renovação da lembrança é a reconstituição completa de toda uma época da vida passada de um indivíduo. O professor Pitres, de Bordeaux, que descobriu esse fenômeno, chama-o de delírio equimenésico. Vejamos em que consiste. 65. Início da nota do redator. 65. Pitres, Jeannette, P.L. Automatisme Psychologique, página 290. Fim da nota do redator. Suponhamos, por um instante, que um indivíduo com 30 anos de idade perca subitamente a lembrança de tudo que conheceu e aprendeu durante os últimos 15 anos de existência. Pelo próprio fato dessa amnésia parcial, produzir-se-á no estado mental do indivíduo uma transformação radical. Ele falará, agirá, raciocinará como faria aos 15 anos. Terá os conhecimentos, os gostos, os sentimentos, os hábitos que tinha aos 15 anos, já que as lembranças dos 15 últimos terão desaparecido. Do ponto de vista mental, não será mais um adulto, e sim um adolescente. Uma paciente, Albertine M., com 28 anos de idade, durante o delírio equimenésico vê-se transportada aos 7 anos de idade, quando sua ocupação era cuidar da vaca da sua ama de leite. Após ter passado por toda a série de sensações que habitualmente precedem a explosão dos seus ataques de delírio, a enferma voltou a caminhar lentamente, baixando-se de tempos em tempos, como se estivesse apanhando flores na beira de um caminho. Depois, sentou-se no chão, cantarolando uma modinha. Alguns instantes depois, pôs-se a remexer apressadamente no bolso e começou a brincar com ossinhos, atirando-os para o alto e apanhando porções deles, interrompendo a brincadeira frequentemente para falar com a vaca. Nesse momento, nós interpelamos, e ela, achando que se tratava de garotos da aldeia, logo nos convidou a participar do jogo. Foi impossível fazê-la compreender seu engano. A todas as perguntas que lhe fazíamos com relação à vaca, à sua avó, aos habitantes da região, ela respondia com a simplicidade de uma criança, mas com uma imperturbável precisão. Se, ao contrário, lhe falávamos de acontecimentos que tinha testemunhado ou de que tinha participado no decorrer da sua existência, após os 7 anos de idade, parecia espantada e não entendia nada do que dizíamos. Devo apontar 2 particularidades que também são importantes. Até a idade de 12 anos, Albertine morou num pequeno povoado da Charente, entre camponeses pobres que mal falavam francês. Naquele momento, ela mesma só falava o dialeto de Saintonge, só mais tarde aprendeu francês.
Assim, enquanto durou o ataque, expressou-se em dialeto, e quando lhe pedíamos que falasse em francês, invariavelmente respondia, e sempre em dialeto, que não conhecia a língua dos senhores da cidade. A segunda particularidade não é menos curiosa. Aos 7 anos de idade, Albertine ainda não tinha tido acessos histéricos e, provavelmente, ainda não tinha hemianestesia, nem zonas espasmogênas. Ora, durante o acesso de delírio equimenésico de que nos ocupamos, a sensibilidade cutânea era normal, tanto no lado esquerdo como no lado direito, e todas as suas zonas espasmógenas haviam perdido sua ação, exceto a zona ovariana esquerda, onde uma pressão enérgica tinha por resultado imediato interromper o delírio. Voltando ao estado normal, a paciente não se lembrava de nada do que tinha dito e feito durante o estado anterior, 66. Início da nota do redator, 66. Ver igualmente em nossa evolução anímica, o caso de Jeanne R. estudado pelos senhores Bourru e Burot. Fim da nota do redator. Depois dessa observação, os doutores Camuset, Mabille, Bourru e Burot, Voisin etc. publicaram relatos de casos semelhantes, de modo que devemos admitir o fato como rigorosamente provado. Experiências de controle, feitas através da escrita, estabelecem que a ressurreição das lembranças do indivíduo é absoluta e traz consigo até os mais insignificantes detalhes da sua existência cotidiana. Trata-se, literalmente, de uma fatia de vida que é exumada das profundezas da consciência porque, coisa mais notável ainda, o antigo estado psicológico leva o estado físico do corpo de volta à época que se faz reviver. Não devemos esquecer essa observação, pois ela nos ajudará a compreender por que e como um espírito pode retomar no espaço a escrita que tinha quando em vida, se o transportarmos para o período da sua vida anterior. A excitação extraordinária da memória, chamada hipermnésia, frequentemente se deve a causas mórbidas ou a fortes abalos morais. Os livros de medicina citam numerosos exemplos disso. O caso de um jovem açougueiro observado in Bicêtre pelo Dr. Michel é famoso. Sob a influência de um acesso de mania, esse rapaz recitava trechos inteiros da Fedra de Racine. Ora, ele tinha ouvido essa tragédia uma única vez. Durante os períodos calmos, apesar dos seus esforços, era-lhe impossível recitar-lhe um só verso. Observou-se também que o sono anestésico devido ao éter ou cloroforme provoca um estado semelhante ao sonambulismo, e pode, como o ópio ou o álcool, produzir a mesma exaltação da memória. O Sr. Ribot reuniu alguns exemplos disso, que apresentamos ao leitor, 67. Início da nota do redator, 67. Ribot, Les Maladies de la Mémoire, página 143. Fim da nota do redator. Na sua juventude, um velho guarda florestal tinha vivido nas fronteiras polonesas e só falava polonês. Mais tarde, morou só em distritos alemães. Seus filhos garantiram que, durante 30 ou 40 anos, ele não ouvira nem pronunciar uma única palavra em polonês. Por ocasião de uma anestesia, que durou quase 2 horas, esse homem falou, orou, cantou só em polonês. Parece-me, diz Tomás de Quincey, nas suas Confessions of an English Opinion, ter vivido 70 anos ou um século num minuto. Os menores feitos da minha juventude, cenas esquecidas dos meus primeiros anos eram de repente revividas. Não se pode dizer que me lembrava deles, porque, se nos tivessem contado no estado de vigília, eu não seria capaz de reconhecê-los como a parte da minha existência passada. Mas, postos diante de mim, como estavam em sonho, como intuições revestidas das suas mais vagas circunstâncias e dos sentimentos que os acompanhavam, reconheci-os instantaneamente. São essas espécies de lembranças, tão completamente saídas da memória, que parecem desconhecidas,
que dão ao automatista a falsa crença numa intervenção do além, quando ele as encontra relatadas e assinadas por um amigo ou parente morto, principalmente se é somente depois de consideráveis esforços que ele se lembra, ou se precisa do testemunho de seus familiares para afirmar-lhe que os fatos são exatamente como a mensagem relata. Contudo, deve-se ver aí somente um fenômeno de memória subconsciente, desde que outras particularidades não tenham demonstrado a intervenção dos espíritos, já que constatamos de que maravilhoso poder de renovação memorial a alma humana é dotada. Notemos ainda que a lembrança que é extinta pela embriaguez profunda pode ser reencontrada numa bebedeira subsequente, como no caso conhecidíssimo do comissionário irlandês que, tendo perdido um pacote enquanto estava bêbado, embriagou-se de novo e se lembrou de onde o havia deixado. O Sr. Mir cita um caso semelhante, testemunhado pelo Sr. Keumans, 68. Trata-se de um negro que, bêbado, tinha furtado escondido um bisturi e um par de pinças. Ao voltar ao estado normal, tinha se esquecido do furto, mas tendo se embriagado de novo, foi procurar os instrumentos no lugar onde os tinha posto. Início da nota do redator, 68. Mears, F.W.H. Proceedings, S.P.R. Automatic Writing, 1887. Fim da nota do redator. Os exemplos tão numerosos e variados, de que apresentamos apenas uma amostra de cada espécie, a título de ilustração, mas que foram observados inúmeras vezes, põe-nos diante de um fato notável, é que nossa vida mental é indestrutível. Sem dúvida, pouco a pouco nos esquecemos da maior parte dos acontecimentos passados, presentes na nossa mente, restam somente as lembranças dos acontecimentos principais que servem de pontos de referência para a memória, e, diante da impossibilidade de nos lembrarmos de tudo que fizemos tal dia, a tal hora, há 10 anos, poderíamos pensar que a lembrança se perdeu. É um erro. Tudo subsiste em nossa memória latente, sob a influência de uma das causas que apontamos, e também sob a vergastada de emoções violentas. Alguns fragmentos da vida passada sobem à superfície desse oceano e podem ser exteriorizadas pela escrita automática. E, melhor ainda, fatos que não percebemos conscientemente, que não foram conhecidos por nós no momento em que se produziam, podem deixar marcas indeléveis e surgir um dia, quando forem renovados por uma sensação semelhante. São marcas latentes, imagens, clichês que a alma ignora, que dormem e que muito impropriamente foram chamadas de percepções inconscientes. Vejamos rapidamente em que consistem as impressões sensoriais inconscientes. Tomemos emprestados do Sr. Ribot, 69, dois exemplos desses fenômenos de memória anteriores a toda consciência. Início da nota do redator, 69. Ribot, Les Maladies de la Mémoire, página 143. Fim da nota do redator. Uma senhora, no último período de uma doença crônica, foi transferida de Londres para o campo. Sua filha, que era bem novinha e ainda não falava, foi levada até ela e, após uma breve visita, foi reconduzida à cidade. A senhora morreu alguns dias depois. A filha cresceu, sem se lembrar da mãe até tornar-se adulta. Foi então que teve a oportunidade de ver o quarto onde a mãe havia morrido. Embora ao entrar no quarto ignorasse isso, ela estremeceu. Quando lhe perguntaram a razão daquela emoção, disse: "Tenho a nítida impressão de ter estado neste quarto um dia." Nesse canto havia uma senhora deitada, parecendo muito doente, que se inclinou sobre mim e chorou. Eis o segundo caso. Um homem dotado de acentuado sentimento artístico, deve-se notar este ponto, porque ele indica um desenvolvimento muito grande da sensibilidade, ia com amigos fazer uma excursão perto de um castelo no condado de Sussex, que não se lembrava absolutamente de já ter visitado.
Ao aproximar-se da grande porta, teve a impressão extremamente viva de já tê-la visto, e revia não somente aquela porta, mas pessoas instaladas na parte de cima, e asnos sob o alpendre. Como essa estranha convicção tomava conta dele, dirigiu-se à sua mãe para obter esclarecimentos quanto a isso. Veio então a saber, por ela, que com 16 meses de idade tinha sido levado numa excursão àquele lugar, que tinha sido transportado num cesto, no lombo de um asno, que tinha sido deixado embaixo com os asnos e os criados, ao passo que os mais velhos da turma tinham se instalado acima da porta para comer. Essas duas histórias mostram que mesmo quando as sensações produzidas pelo mundo exterior não sejam conhecidas pelo eu, elas existem no perispírito, que lhes conservou a marca, embora o cérebro tenha sido renovado inúmeras vezes. Quando as mesmas sensações se repetem, elas ressuscitam as antigas, e a lembrança acontece. Esse renascimento do passado pode ser provocado também por uma causa mórbida. Aos 4 anos de idade, diz o Dr. Abercrombie, em consequência de uma fratura no crânio, um menino foi submetido a uma trepanação. Ao recuperar a saúde, não tinha conservado qualquer lembrança do acidente, nem da operação. Aos 15 anos, porém, tomado por um delírio febril, descreveu para sua mãe a operação, as pessoas que estavam assistindo, suas roupas e outros pequenos detalhes com a máxima exatidão. Até então, ele jamais tinha falhado naquilo, e nunca ouvira alguém dar todos aqueles detalhes. É impossível instituir experiências que permitam separar, no ato complexo da percepção, o que é normalmente conhecido do que fica ignorado. Eis 2 exemplos de reminiscências de impressões sensoriais registradas inconscientemente e que se fazem renascer por um artifício. Tomemos, inicialmente, um caso de visão, 70. Início da nota do redator, 70. Scripture, Dr. Weber der Associative Invorland der Verstellungen, páginas 90 seguintes. Fim da nota do redator. O Dr. Scripture, da Universidade de Clark, mostrou que no ato de visão mais comum, devemos distinguir entre o que a consciência superficial se recorda e o que permanece oculto em alguma profundeza obscura, mais suscetível de ser dali extraído. Esse pesquisador mostra ao paciente uma carta com uma imagem no centro e uma letrinha do alfabeto impressa num canto. A apreciação é tão breve que o paciente observa somente a imagem e não tem consciência da letrinha. Contudo, quando a seguir a letra lhe é mostrada, esta frequentemente lembra-lhe, gradualmente, mas no final claramente, a representação de estrela ou de elefante ou de outra coisa qualquer que ocupava o centro da carta em cujo canto a letra estava impressa. Ocorre, com frequência, que o paciente não consiga dizer de que maneira se efetuou essa obscura associação entre a letra e a imagem. Ele apenas sente que existe uma conexão, por exemplo, entre a letra M e o elefante. Assistimos aqui à impressão inconsciente de uma letra no cérebro, mas a visão desta desperta a seguir, por associação de ideias, a lembrança da gravura. Eis um segundo exemplo, relativo às sensações auditivas. Uma experiência de dissuir, já assinalada nos proceedings, mostra que os sons que passam despercebidos ao ouvido podem ser conservados todo o tempo preciosamente, e de modo inteligente, na subconsciência. O Sr. X, absorto numa leitura, entre amigos que conversavam, de repente teve sua atenção despertada ao ouvir pronunciarem seu nome. Perguntou aos amigos o que tinham dito a seu respeito. Não lhe responderam, hipnotizaram-no. No sono, ele conseguiu repetir toda a conversa que escapará ao seu eu desperto. Mais notável ainda é o fato assinalado por Edmund Gurney e outros observadores de que o paciente hipnótico pode captar o cochicho do seu magnetizador, mesmo estando ele entre pessoas que conversam em voz alta.
Essas experiências nos fazem compreender a origem de certas visões do sonho que absolutamente não parecem pertencer à nossa vida mental, ao passo que, sem que o percebamos, elas são parte integrante dela. O caso seguinte, de Maury, põe esse fato em evidência. 71. Início da nota do redator. 71. Maury, Les Hommes et les Rêves, página 124. Fim da nota do redator. Por vários dias seguidos aconteceu-me ver nos meus sonhos um certo senhor de gravata branca, chapéu de abas largas, com uma fisionomia peculiar, e tendo na sua aparência um ar de americano. Esse personagem era-me absolutamente desconhecido. Durante muito tempo pensei que não passasse de uma criação da minha imaginação. Alguns meses depois, no entanto, qual não foi minha surpresa ao ver-me frente a frente, na rua, com o meu senhor. Mesma forma de chapéu, mesma gravata branca, mesma sobrecasaca, mesma aparência grave e empertigada. Naquele momento eu estava atravessando os bulevares, e, naturalmente curioso por descobrir quem poderia ser esse ator dos meus sonhos, de repente transformado em realidade, seguiu até a rua de Clichy. Vendo, porém, continuar seu caminho até os Batignolles, e receando afastar-me demais do meu destino, parei de segui-lo e voltei ao boulevard. Um mês depois, passando de novo pela rua de Clichy, torno a avistá-lo. Ora, note-se que, uns anos antes, ocupações regulares me levavam àquela rua 3 vezes por semana. A partir desse momento, não tive dúvidas de que então pudesse tê-lo encontrado. Sua lembrança ficara-me gravada na mente sem que o percebesse, e revivera por uma causa que me escapava. À primeira vista, essa lembrança fizera o personagem em questão intrometer-se nos meus sonhos. Para acabar de explicar a mim mesmo sua aparição nas minhas criações noturnas, procurava esclarecer o motivo ao qual se devia a reevocação de velhas lembranças, e descobri-o sem maiores dificuldades. Dias antes de sonhar com aquele senhor, eu tinha encontrado uma senhora que me falara longamente do tempo em que minhas ocupações de professor me levavam 3 vezes por semana à rua de Clichy. Evidentemente, aquela conversa é que tinha provocado a intervenção do desconhecido de gravata branca nos meus sonhos, e a prova é que nos sonhos em que ele aparecia misturavam-se circunstâncias ligadas às aulas que eu dava na rua em questão. Essa rua, por sua vez, tinha evocado muitas lembranças apagadas, entre as quais estava a visão do meu personagem. Algumas reflexões sobre o automatismo gráfico. Agora que conhecemos a extraordinária riqueza da memória latente, povoada por lembranças de tudo que estudamos, vimos, ouvimos e pensamos durante nossa vida, que sabemos que a atividade do espírito durante a noite é conservada, que impressões sensoriais de que não tivemos consciência podem revelar-se num dado momento, devemos ser muito cautelosos antes de afirmar que o conteúdo de uma mensagem não sai da subconsciência. Contudo, poderíamos perguntar-nos se somos suficientemente autorizados para admitir sem restrições que todas essas memórias, oníricas, sonambúlicas, latentes, que diferem entre si, possam servir de fontes de informação ao automatista, ou, melhor dizendo, se é legítimo pensar que todas essas lembranças se exteriorizam por essa via. Pensamos que se pode responder afirmativamente, porque as pessoas familiarizadas com os fenômenos da hipnose sabem quantas afinidades existem entre a memória sonambúlica e a do sono. Não nos esqueçamos de que o automatismo com frequência é produzido durante um estado de hemissonambulismo e que o estado psíquico do escrevente é análogo, quanto à memória, ao estado dos indivíduos adormecidos. Ora, como já vimos, o Sr. Pierre Janet nos mostrou que sonhos esquecidos durante o estado de vigília podem ser revocados durante o sono hipnótico. O Dr. Tessier cita-nos um caso semelhante.
Seu paciente, Albert, sonhava que ia partir para uma de suas fugas sonambúlicas, uma das suas viagens sem destino, e, hipnotizado, contava ao médico esse sonho, que havia esquecido no estado normal. Reciprocamente, lembranças do estado hipnótico podem despertar durante o sono normal. Assim, o Dr. Voisin tinha sugerido a um paciente hipnotizado que apunhalasse um doente numa cama ao lado, que, na realidade, era um manequim. O paciente obedeceu e, naturalmente, ao acordar não se lembrava de nada. 3 dias depois, porém, voltou ao hospital queixando-se de ver em sonhos, continuamente, uma mulher acusando-o de tê-la apunhalado e matado. Uma nova sugestão persuadiu-o de que o fantasma era uma boneca. O professor Bernier mostrou, igualmente, como lembranças latentes do estado hipnótico podem despertar durante a vida normal. Eis como, 72. Início da nota do redator, 72. Bernier, de la suggestion et de ses applications à la thérapeutique, página 209. Fim da nota do redator. Certo dia, fotografou-se uma das minhas pacientes em estado de vigília, depois ela é hipnotizada e volta a ser fotografada em diversas atitudes sugeridas durante esse estado: raiva, medo, visão fictícia de uma cobra, euforia, embriaguez, desdém, visão de estudantes fazendo zombaria, em êxtase. Ao acordar, a senhora abrirá o livro que está na cabeceira da cama e nele encontrará sua fotografia. Ao despertar, apanha o livro, abre-o e nele encontra sua fotografia, fictícia. Não havia fotografia alguma, pergunta se pode guardá-la e enviá-la ao seu filho. Acha parecida? Pergunto-lhe. Muito parecida, tem uma aparência meio triste. Pois bem, digo-lhe. Vire a página. Ela vira e reconhece sua fotografia, fictícia, em atitude de raiva. Passe para outra página. E, continuando a folhear sucessivamente as páginas, ela reconhece suas diversas fotografias, com tanta nitidez como se realmente existissem, nas diversas atitudes de medo, de euforia, de raiva, de êxtase, descreve com perfeita exatidão cada atitude, tal como a vê, tal como havia assumido durante o sono, sem absolutamente lembrar-se de tê-las assumido, nem da sugestão correspondente a cada uma. Parece muito admirada quando lhe digo que lhe havia comunicado aquelas atitudes durante o sono. Assim, a memória latente dos atos realizados durante o sonambulismo foi despertada por uma espécie de associação de ideias-lembranças. Podemos admitir essa origem das lembranças, tanto mais que às vezes o automatista apresenta provas manifestas do seu estado de hemissonambulismo, como anestesia cutânea, por exemplo. Vimos o Dr. Siriax permanecer insensível quando sua mão batia violentamente na mesa. Eis outro caso. O Sr. William James acompanhava um rapaz que apresentava em alto grau o fenômeno da escrita automática. Seu braço e a mão direita, antes da experiência, estavam sensíveis. Enquanto a mão direita traçava caracteres, o Sr. James começava a picar-lhe fortemente a mão, em várias oportunidades, de modo a provocar-lhe uma viva sensação de dor. O rapaz não sentiu nada, nem dor, nem contato. Tinha se tornado, portanto, temporariamente anestésico do braço direito, absolutamente como os histéricos em estado de distração. Essa anestesia era sentida pela consciência sonambúlica do paciente, pois este escreveu: "Não me machuque". Tampouco se deve atribuir grande importância às bizarrices da escrita, pois vêem-se algumas observações que demonstram que a escrita dita em espelho não é um sinal característico do automatismo, nem da mediunidade, já que se pode observá-la em certas desordens de origem nervosa, sem qualquer relação com os espíritos. Apresentamos a seguir um testemunho, extraído do Dr. Marinescu, 73. Início da nota do redator, 73. Relatórios, agosto de 1900.
Fim da nota do redator. A escrita em espelho. A observação seguinte, feita pelo Sr. Marinesco num neurastênico, acaba de ser comunicada à Academia de Medicina. O paciente era muito impressionável e apresentava tremores quando, ao examiná-lo, diz o Sr. Marinesco, vi que suas mãos tremiam. Quis verificar se esse tremor se manifestava na sua escrita. Pedi-lhe, então, que escrevesse, e grande foi o meu espanto vendo-o escrever espontaneamente da direita para a esquerda, e em espelho, escrita que se produziu não somente quanto ao romeno, mas também quanto ao francês e ao alemão. O mesmo tipo de escrita aparecia, quer o paciente copiasse ou escrevesse sob ditado. A escrita de cifras era igualmente em espelho. Se lhe pedíamos que traçasse palavras no chão, utilizando o pé esquerdo, as palavras eram escritas inversamente, isto é, em espelho. Fizemos uma experiência mais curiosa ainda. Sendo o paciente judeu, e conhecendo o hebraico, pedimos-lhe que escrevesse algumas palavras com a mão esquerda, e da direita para a esquerda, ou seja, no sentido da escrita dessa língua. Ora, constatamos que essa escrita não estava invertida, mas se, ao contrário, ele escrevia com a mesma mão, porém da esquerda para a direita, a escrita era em espelho. Só quanto à cópia de um desenho a imagem não era invertida. Como tantos outros autores, aliás, voltei a encontrar a escrita em espelho em outros pacientes atacados de hemiplegia direita, com ou sem afasia, em 2 casos de cãibra dos escritores. E mais raramente ainda em pessoas sadias a quem pedi que escrevessem com a mão esquerda. Até agora não encontrei ninguém que escrevesse em espelho compulsivamente como o meu paciente. Assim, penso que nele essa escrita em espelho é consequência de uma perturbação da visão mental, associada a um constante desvio na direção dos movimentos necessários à escrita. Voltemos a essa característica peculiar e tão importante que dá ao automatismo seu cunho probatório, que é o fato de ser a mensagem quase sempre assinada por um nome que se harmoniza perfeitamente com o teor geral do texto escrito. Já constatamos que a personalização das ideias é um fenômeno bastante comum durante o sonho, mas no hemissonambulismo ela pode realizar-se com mais força e com uma veracidade impressionante. Assistimos, então, à criação dessas personalidades fictícias que se podem multiplicar à vontade. Estudemos, pois, novamente esse aspecto curioso da mente.